Vamos entrar na nossa última e derradeira pauta. Eli Vieira, o homem da pandemia, Fauci ou Fauciane. Explica pra gente aí o que está acontecendo. O que está acontecendo, Cláudio, é a culminação de vários anos de pressão do senador Rand Paul, que é um republicano, um famoso libertário, inclusive, filho do Ron Paul, famosíssimo libertário americano. Pressão sobre o Anthony Fauci, que foi por 38 anos o líder do principal órgão do governo americano de pesquisa de doenças infecciosas. E como você falou no começo do programa, o Fauci era o principal conselheiro do governo Biden sobre políticas de pandemia e também no finalzinho ali do primeiro mandato do Trump. Inclusive é um dos aspectos desse documento que foi trazido à tona. Hoje o Fauci foi submetido a uma sabatina presidida pelo Rand Paul no Senado americano e ele se recusou a responder tudo, tá? Ele ficou falando, meus advogados me instruíram, ficar repetindo a mesma cantilena, meus advogados me instruíram a não responder e defendo o meu silêncio com base na Constituição, no artigo 5º da Constituição americana. Ele ficou só nisso. Até quando eram perguntas dos democratas, super bajuladores do Fauci, ele também repetia a mesma coisa, acho que até para parecer que ele não tem lado, mas ele tem. Então, o meu artigo resume os principais fatos revelados pelo que o Rand Paul chamou de diário de Fauci. Não é um diário literal, é uma compilação das principais informações obtidas, né, com os poderes de polícia do Senado, da comissão do Rand Paul, e eu resumi os principais pontos. Primeiro, coisas que a gente já sabia, inclusive, está aqui, foi uma febre, né, do Fauci, teve até os bonequinhos sendo vendidos na Amazon, e está aí a foto de hoje que eu colhi da audiência. Então, uma coisa que a gente já sabia é das mentiras e distorções sobre a origem do vírus. Então, o Fauci ele se reuniu com alguns cientistas lá no começo de 2020, janeiro e fevereiro, e ficou mais ou menos metade para cada lado quanto à melhor hipótese para explicar a origem do vírus, quando eles já dispunham da sequência do RNA do vírus, do material genético do vírus. Metade achava que poderia ter escapulido de um laboratório, até porque tem uns sinais moleculares ali indicativos que são raros de se encontrar na natureza nesse tipo de vírus. E a outra metade achava que não, que ele pulou de animal para humano, talvez ali no mercado. E o Fauci, em poucos dias, essa hipótese ganhou, né, da origem zoonótica, como a gente fala, da origem dos animais silvestres, mas ela ganhou por uma questão que foi política, não foi científica. Era um tempo muito curto, de poucpoucos dias, em que eles viraram para um lado, e aí o Fauci publicamente começou a chamar a origem laboratorial de teoria da conspiração, até num podcast de um político chamado Newt Gingrich, um político conservador. Então, isso a gente já sabia, e está aqui, certos detalhes disso foram revelados, porque ele conta, né, tem formato diário, parte tem formato diário, que coloca a data e o que aconteceu naquele dia. E hoje, como eu digo aqui, a gente já cobriu no portal Cláudio Dantas, 95% de chance de que veio do laboratório, segundo os agentes da inteligência alemã. Também a maior parte das agências de inteligência americanas concordam que o mais plausível é que o vírus escapuliu de laboratório. Então, o Fauci, primeiro que eu falo no meu título, né, isso revela a desonestidade intelectual do Fauci. E uma mentira, uma literal mentira que ele contou, quando ele estava do lado do Trump, houve uma coletiva de imprensa, e ele mencionou um artigo desses cientistas negando a origem laboratorial, de uma forma exagerada e não corroborada pelas evidências, e disse a um repórter que ele não conhecia os autores do artigo. A verdade é que ele próprio orquestrou o artigo que saiu na revista Nature Medicine nos bastidores. É uma clara mentira, ele mentiu, isso é um fato. Né? Uma das mentiras do Fauci é essa. Sobre vacinas, o Fauci ele tentou atrasar a liberação do programa do Trump, foi um método do Trump, a operação Warp Speed, que lançou a vacina mais rápido. Ele queria então conter a liberação rápida da vacina em outubro de 2020, que seria, como se diz no comentariado político americano, a surpresa de outubro, logo antes das eleições de novembro. Então ele viu nessa pressa não um interesse genuíno do Trump em lidar com um problema que é uma emergência global, e mais como coisa eleitoreira. Então ele disse para os principais ali dos outros centros de desenvolvimento da vacina que se quisessem ele ia apoiar em conter para não sair e o Trump não fazer uso político da vacina. Tem também um aspecto sobre um assessor dele, o David Morins, que estava sendo pressionado sobre verbas que o Fauci ajudou a intermediar entre as agências de fomento americanas e o Instituto de Virologia de Wuhan, que fez
engenharia genética sobre coronavírus. Então, corroborando a chance de ter escapulido justamente dos laboratórios deste instituto. Então, quando começou a esquentar a coisa sobre essa intermediação que o Fauci fez de verbas, o David Morens, o assessor dele, sugeriu usar os e-mails pessoais do Fauci, não os e-mails institucionais, justamente para escapar aos futuros pedidos de acesso à informação, com base da lei de acesso à informação, que lá nos Estados Unidos ainda funciona, no Brasil é só de fachada ultimamente, né? E um aspecto assim mais humano, mas também tem a ver, acho que tem a ver com a desonestidade intelectual geral, é o deslumbramento do Fauci com a fama. Inclusive ele coloca, eu vou achar aqui no próprio diário, tá aqui. Ele próprio cola essa charge dele, em que o cartunista, ele pegou aquela oração, né, achou um salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e colocou o Dr. Fauci é o meu pastor e nada me faltará, ele nos lidera no caminho da razão científica para o benefício da nossa espécie, e aí o Fauci com um halozinho, né, com a auréola de anjinho, cercado de velas, assim, sendo cultuado, né, nessa charge, e ele colocou aqui que ele adorou isso, entre outras coisas, ele fazia listas aqui, a lista, 34 celebridades que ele teve, que ele fez Zoom, tá? Então, organizado pela Kim Kardashian, famosa aí dos reality shows. Aí tem aqui gente que a Ariana Grande, cantora, Kendall Jenner, Michael Bublé, o músico, Demi Lovato, Michael Jordan, o atleta. E ele, assim, tem uma parte que chega a ser ridícula, que ele fala assim, eu sou no momento a pessoa mais famosa, eu coloquei aqui. Ele fala que tem um frenesi midiático sobre mim, fala exultantemente, né? E cita uma matéria maravilhosa sobre mim na revista Forbes. Aí ele diz, aqui, ó, não é hipérbole dizer que hoje eu sou a pessoa mais famosa e comentada do país e uma das mais reconhecíveis do mundo. Sobre o Trump, ele falou, na mesma entrada do diário, o presidente parece estar apaixonado por mim, embora eu esteja tirando os holofotes dele. No finalzinho aqui eu conto o que aconteceu na audiência de hoje, para quem quiser ficar bem informado, e um ponto alto da audiência de hoje com o Rand Paul foi que um dos advogados, assim, o Fauci seguiu essa estratégia de silêncio. Só que um dos vários advogados que o Fauci tem, ele queria responder pelo Fauci. Ele queria falar, não aconteceu, não foi isso, não foi aquilo. E irritou tanto o Rand Paul que ele expulsou o cara da audiência, tá? E o Rand Paul reiterou ali que o Fauci tem vários outros advogados, eu não estou infringindo sobre o direito dele se defender, mas esse advogado foi insolente porque não foi convidado a depor. Ele não é um depoente, o depoente é o Fauci. Então, o Rand Paul expulsou o advogado do Fauci, da audiência. Excelente, ele mantém a gente informado aí. Claro que amanhã a gente vai ter mais oportunidade de voltar, né, nessa questão, que ela é fundamental, e eu quero ouvir aqui para a gente encerrar aí. Se o Adriano também quiser depois fazer algum comentário, fica à vontade. Ari, por favor. Eli, como sempre, brilhante teu artigo. E isto corrobora um fato que eu venho analisando desde que a pandemia foi anunciada em Wuhan, que já se verificava na época, segundo informações vindas de observadores da China, que alguma coisa estava errada na questão da pandemia. E quando a pandemia tomou características políticas e inclusive alarmistas, também se colocou isso. Inclusive com a questão dos respiradores, das intubações desnecessárias, onde tem uma declaração de um médico de Nova York que diz textualmente, eu não vou intubar um sujeito que está falando no celular. Então, toda essa questão dessa pandemia foi política, extremamente política. E o Fauci, mesmo não querendo relatar, fez parte disso, fez parte de uma questão política para, literalmente, manter o poder dos democratas. É uma conspiração. Essa pandemia tem toda a cara de conspiração. O incidente, a expansão da pandemia, começar pela Itália e pela propaganda que a Itália fez da pandemia, eu falo aqui propaganda, quando a Margarete Dalcom chegou no Brasil e que se começou a fazer conta de quantos respiradores tinham que ser comprados e causou todos esses escândalos, quando o Bolsonaro começou a tratar a pandemia como uma questão técnica e de saúde, começaram a desmoralizá-lo e ali inclusive foi um início do processo de destruição do Bolsonaro, porque a pandemia fazia parte de um jogo político que, como o Fauci ali confessa, era com o objetivo de derrubar Donald Trump. Então, agora começa a se botar a verdade a limpo. A pandemia foi um instrumento político e nasceu na China, não foi por acaso, foi de propósito. Aliás, como na época se dizia, por que todas as pandemias começam na China? Então, é importante que se comece a refletir, a analisar, inclusive, muito mais a fundo isso. Parabéns pelo teu artigo, Eli. Este é um assunto importantíssimo, inclusive dentro de tudo que nós falamos aqui, este assunto também tem relevância. Muito bem. Ari Alcântara, Adriano, quer finalizar aí rapidamente? Não, só elogiar o trabalho do Eli
e vou acompanhá-lo no X. Eu acho que ele está acompanhando esse depoimento do Fauci, que de fato é o responsável por todas essas políticas nefastas da OMS no período da Covid, o lockdown, máscara, em que ele mesmo chegou a dizer, num depoimento certa feita ao Congresso, no Senado, de que a máscara não tinha resultado prático nenhum, nem o lockdown. Quer dizer, ele, na verdade, há uma fala do secretário de Saúde americano, o Kennedy, em que ele diz que uma das razões pelas quais o Fauci lutou contra a questão do tratamento da ivermectina teria sido porque se há um tratamento alternativo do ponto de vista de prevenção, não se poderia ter, por outro lado, o andamento ágil da questão das vacinas. Teria que ter um trâmite normal, e isso traria, de fato, um prejuízo grande a laboratórios, enfim. Então, essa é uma das teses do Kennedy antes de assumir a Secretaria de Saúde. Acho que essas questões todas, agora, voltam à ordem do dia, ainda que o Biden, ou por outra, o AutoPen, a caneta automática do Biden, tenha dado uma imunidade total ao Fauci, quer dizer, o que já diz muito dos receios que se tinham do que poderia surgir no segundo governo Trump de investigação desses atos, inclusive da origem do vírus em Wuhan, na China, com o financiamento do Fauci. Quer dizer, isso tudo é o que está agora, o Eli coloca bem. E Eli, vou acompanhar as suas publicações, espero que você nos brinde aí com os resumos e com as análises desses depoimentos. Era isso, Cláudio. Excelente. Adriano Soares, obrigado pela presença. Experience the future. The world's leading displays,